Nesta história, vamos acompanhar a longa jornada de László Tóth, um renomado arquiteto de Budapeste e refugiado da Segunda Guerra Mundial, que consegue escapar para os Estados Unidos para recomeçar sua vida e sendo descoberto por um rico industriário americano, nessa nova terra de oportunidades, onde tudo parece possível. Ainda por cima deu em cima da esposa dele. O László e o Gordon estão viciados em uma droga. Coloca o László de lado, deitado, abaixa as calças dele, tem uma relação intensa. Bebo não tem dono e de drogado menos ainda. O Brutalista, um grande filme ou um filme grande? Eis a questão. Se você não tem mais de 3 horas do seu tempo para assistir todo esse filme, mas quer ficar por dentro de tudo que acontece, fica com a gente que vamos contar essa história do início ao fim. Então bora ver um filminho? Partiu! O Brutalista é um filme lançado em 2024 do gênero drama histórico e que conta com os atores Adrien Brody no papel principal de László Tóth, o arquiteto refugiado, Felicity Jones como a esposa de László Tóth, chamada Erzsébet Tóth, Rafael Cassidy como Zofia, a sobrinha de László Tóth, Guy Pearce como o industriário Harrison Van Buren e Alessandro Nivola como Attila, o primo de László Tóth. O filme começa mostrando László no fim da sua jornada de fuga de Budapeste, de uma Hungria pós Segunda Guerra Mundial, rumo aos Estados Unidos. Ele vai ao encontro do seu primo Attila na estação de metrô da Pensilvânia e ele o encontra com grandes notícias, dizendo que sua esposa Elizabeth sobreviveu também ao Holocausto e está viva junto com a sua sobrinha Zofia. Dessa maneira, o László se estabelece na loja de móveis do seu primo Attila, em um quartinho dos fundos da loja. Também conhece a esposa do seu primo chamada Audrey. E em certos momentos, o László percebe que a Audrey não gosta muito da presença dele. Ela sempre dá uma indireta, querendo dizer que ela não gostaria que ele ficasse lá por muito tempo. Dessa forma, ele começa a trabalhar nessa loja do primo dele, até que eles recebem a visita de um rapaz chamado Harry Van Buren, que queria fazer uma surpresa para o seu pai, que estava fora da cidade, que o pai dele tinha uma biblioteca que precisava ser reformada. Aí ele chama o Attila e o László para reformarem essa biblioteca, para que quando o pai, o Harrison, chegasse, ficasse muito feliz com o seu novo espaço para leitura. Harry é um dos mais importantes clientes de Attila, tem uma loja de móveis e ele fica super animado quando percebe que o primo László fecha um orçamento super lucrativo e então começam os trabalhos. No entanto, a surpresa não dá muito certo, porque o pai de Harry, o Harrison, chega sem avisar a mãe doente e se depara com a casa em uma tremenda desordem. Ele esculacha todos que estão presentes, deixa muito claro que fica mais chateado ainda por László ter um ajudante negro na sua residência. Depois de toda essa confusão, Harry, o filho de Harrison, entra em contato com Attila e fala que não vai pagar pelos serviços. Attila fica muito enfurecido com tudo que aconteceu. Ele coloca o primo László para fora de casa e ainda diz que a esposa dele, Audrey, falou que ele tinha dado em cima dela. Ou seja, além dele ter feito ele perder um dos seus principais clientes, ainda por cima deu em cima da esposa dele. Com isso, László foi parar no olho da rua, tendo que dormir em prédios organizados para desabrigados, juntamente com o seu amigo Gordon. E então, para ter que sobreviver, o László passa a trabalhar com mão de obra pesada em empresas empreiteiras de construção civil. Até que certo dia, inesperadamente, ele é contactado novamente pelo Harrison, aquele mesmo que tinha expulsado ele e o Attila da sua casa. O Harrison o convida para um almoço e em seguida fala que a biblioteca dele fez muito sucesso em uma revista local, mostrando até a reportagem para ele. E também fala que investigou o passado do László, descobriu que ele era um arquiteto muito talentoso de Budapeste. Ao término do almoço, Harrison convida László para que o mesmo vá visitá-lo em sua mansão e László aceita e o László volta ao trabalho, reencontrando-se com seu amigo Gordon. A gente percebe também nesse momento do filme que o László e o Gordon estão viciados em uma droga chamada ópio, mas inicialmente ele utilizava essa droga para combater as fortes dores que ele sentia quando quebrou o nariz enquanto fugia para os Estados Unidos. Só que infelizmente acabou tornando-se um vício.
Durante tal almoço, Harrison fica muito entusiasmado com todas as conversas com Laszlo. Ele percebe que Laszlo é muito inteligente e brilhante em tudo que ele faz e o convida para ficar responsável pela arquitetura de um centro educacional em homenagem à sua falecida mãe. E Laszlo, visando o lucro, aceita imediatamente. Durante esse mesmo almoço, o Laszlo conhece também o advogado de Harrison e, conversando com ele, ele conta toda a sua história e também conta sobre a sua esposa Erzsébet e a sua sobrinha Sofia, que estão em Budapeste e não conseguiram vir para os Estados Unidos. O advogado ajuda ele, faz tudo que está ao seu alcance e, como é um advogado muito influente, ele consegue trazer tanto a esposa quanto a sobrinha de Laszlo e eles se reencontram em uma estação de trem. Mas, para a surpresa de Laszlo, a sua esposa está em uma cadeira de rodas e logo no encontro ele fica sem saber por que aquilo aconteceu, achando que ela tinha se machucado e na verdade ela explica que ela está sofrendo de osteoporose por falta de alimentação, ou seja, por inanição. Ele fica muito triste, mas enfim, ambas começam a morar com ele na propriedade de Harrison durante a construção do tal monumento em homenagem à mãe do próprio Harrison. A construção parecia estar caminhando bem, todo o projeto estava saindo como planejado. No entanto, aconteceu um acidente em uma ferrovia em que a empresa de Harrison era responsável e 2 maquinistas foram hospitalizados. Um grande prejuízo era iminente e por isso Harrison demitiu Laszlo e todas as pessoas que estavam trabalhando na construção. Com isso, a obra foi suspensa por tempo indeterminado. Laszlo se viu obrigado a trabalhar sendo projetista de outras obras. Anos depois, quando Laszlo menos esperava, Harrison novamente faz contato com ele por meio do seu advogado. E adivinha para quê? Porque ele gostaria que as obras do monumento em homenagem à sua mãe fossem finalizadas. Como Laszlo queria que aquela obra fosse finalizada, ele aceita. Dessa forma, o Laszlo convence o Harrison a conhecer um amigo seu italiano que é muito bom em marmoraria e os 3 fazem uma viagem de expedição até a fonte de onde os mármores são retirados, a pedreira de mineração dos mármores, e assim possam escolher a melhor peça para compor a obra. Após o ricaço Harrison conhecer a peça de mármore fundamental para a obra, eles vão ter um momento de descontração. Naquela mesma pedreira há uma festa e todos os convidados estão bebendo e se divertindo. Uma linda mulher se aproxima de Laszlo, tenta apertar com ele, mas ele dá o fora e sai de lá. Nesse momento percebemos que Harrison observava de longe e vai atrás de Laszlo. Acontece que em diversos momentos durante a história nós percebemos que quando Laszlo se afasta, ele se isola para poder fazer o uso da droga na qual ele está viciado. E dessa vez não é diferente. E quando Harrison encontra o Laszlo, ele já está sob o efeito do ópio, deitado, totalmente inerte e vulnerável. Então, algo surpreendente acontece. Nessa hora, Harrison se aproxima de Laszlo e nós percebemos que ele tem muita inveja do Laszlo ser tão inteligente, muitas vezes até mais inteligente do que ele, e numa tentativa de demonstrar superioridade, ele coloca o Laszlo de lado, deitado, abaixa as calças dele e pratica violência sexual contra o Laszlo. Ao mesmo tempo em que ele fala que o Laszlo não é tudo aquilo que ele pensa que é, não é uma pessoa especial, é apenas mais um dentre muitos, uma pessoa insignificante. E a única sorte que ele teve na vida foi de ter encontrado o Harrison para poder realizar esse monumento grandioso. Com isso, fica claro o preconceito enfrentado pelos judeus húngaros naquela época pós Segunda Guerra Mundial. Depois do acontecido, Harrison age como se nada tivesse acontecido. Ele pensa que Laszlo não lembrava de absolutamente nada. No entanto, Laszlo começou a agir de forma um pouco estranha. Ele ficou muito agressivo, tratando mal os trabalhadores da obra, inclusive o seu amigo Gordon, o que assustou até mesmo a sua esposa, Erzsébet, que percebe que algo de errado está acontecendo com seu marido. Por causa da osteoporose de Erzsébet, ela tem frequentemente muitas dores noturnas nos seus ossos, as quais são tratadas com um certo medicamento que Laszlo dá para ela para aliviar
aliviar essas dores. Acontece que em certa noite o medicamento praticamente acabou e, sem ter alternativa, Laszlo pega o seu estojo escondido de ópio e injeta uma dose de ópio na própria esposa para que ela não tenha mais dores. O efeito é quase instantâneo e ele aproveita e injeta em si mesmo. Nesse momento a gente percebe que, com o efeito da droga, ambos, que já estavam há muito tempo separados como casal, têm uma relação sexual intensa e o Laszlo começa a falar coisas sem perceber para a Erzsébet naquele momento. No entanto, a esposa passa a ter um início de overdose e Laszlo fica desesperado e corre para levá-la para o hospital para que ela seja tratada o mais rápido possível e não morra. Percebemos que Erzsébet fica bem, se recupera do início de overdose e, depois de um certo tempo, com a obra quase sendo concluída, em um jantar na casa de Harrison, Erzsébet usa um andador e chega até lá. Confronta o ricaço e fala diante de todos os convidados daquele jantar que ele era um violentador, que ele tinha feito algo muito errado com seu marido. Fala na frente dos filhos e dos sócios. Claro que o ricaço nega, mas o filho Harry fica muito enfurecido, arrasta Erzsébet pela sala. A filha do ricaço tenta ajudar, mas o estrago já foi feito. Harrison some e todos os convidados saem dali à procura e não o encontram, inclusive o seu filho Harry. Em todo momento a gente acha que vai encontrar, dar de cara com esse ricaço morto ou enforcado, algo do tipo, mas isso não acontece. Simplesmente ele some. Muitos anos depois de tudo isso acontecer, na década de 80, durante um evento arquitetônico que ocorre na cidade de Veneza, na Itália, são mostradas todas as obras que foram criações do Laszlo Toth, que aliás ainda está vivo, mas está bem velhinho, já é viúvo e está em uma cadeira de rodas. E a sua sobrinha, a Zofia, faz uma rápida palestra no qual ela fala de todas as suas obras e faz menção inclusive àquela obra que foi a homenagem à mãe do ricaço, dizendo que muito daquela obra foi custeada pelo próprio salário de Laszlo, porque ele queria que a obra fosse exatamente como ele idealizou. Ele não aceitou nenhuma modificação feita por outros arquitetos ao longo da construção. Por um simples motivo, aquela obra foi inspirada nas prisões em que Laszlo esteve durante a Segunda Guerra Mundial em Budapeste, antes dele conseguir fugir para os Estados Unidos. E a mensagem final da Zofia para todos os convidados daquele evento é a de que, ao contrário do que muitos pensam, mais importante do que a jornada é o destino final. O filme é bem longo, são mais de 3 horas de filme. Eu esperava que fosse acontecer algo mais marcante, por conta de todo esse tempo, mas isso não acontece. Os três, Laszlo, Erzsébet e Zofia, são sobreviventes do Holocausto. Então tudo remete à lembrança deles, à tortura que eles sofreram, tudo ali. Inclusive a osteoporose foi por conta de uma alimentação precária nos campos de concentração. Mas no filme isso fica um pouquinho a desejar. Muito cansativo, é muito lento. Então eu acho que você não precisa assistir, esse vídeo já é o suficiente. A única lição que eu vejo é aquilo que a minha mãe sempre diz, que bebo não tem dono e de drogado menos ainda. Esse filme, o Brutalista, tem esse nome por causa do estilo arquitetônico chamado de brutalismo, que é o estilo justamente do Laszlo Toth, estilo que ganhou mais notoriedade depois da Segunda Guerra Mundial, e ele é caracterizado por obras sem muito detalhe. São formas geométricas retas, finalizadas com cimento da forma mais rústica possível. E apesar do Adrien Brody ter ganhado o Oscar de 2025 como o melhor ator desse filme, a impressão que dá é de que a Academia de Premiações do Oscar gosta de valorizar situações de violência sexual ao invés de interpretações que realmente chamem a sua atenção. Ou seja, dá a impressão de que o que fez ele ganhar o Oscar foi justamente a parte da violência ao invés de todo o filme. E aí eu me pergunto, será que o Adrien Brody conseguiria ganhar o Oscar se não tivesse tido aquela cena de violência? Mas enfim, é apenas a minha opinião. Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo e ficou até o final desse vídeo, não esquece de curtir ou comentar o que achou dessa história. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os novos conteúdos. Tchau! Tchau!